E aí, galera, tudo bom? Gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os biomas, tá? A gente vai iniciar essa conversa, tá? Por quê? Porque na próxima aula vocês vão ter essa continuação do mesmo tema, tá? Primeiro, gente, antes da gente aprofundar na questão dos biomas brasileiros, vamos entender o que é um bioma, tá? Então, gente, bioma é uma unidade fitogeográfica, ou seja, é uma unidade geográfica que é caracterizada pela sua vegetação, ou seja, é um conjunto de ecossistemas que tem uma vegetação muito característica, tá? Ou seja, tem uma fitofisionomia muito própria, beleza? Por que para determinar um bioma eu uso a vegetação e não a fauna, não os animais? Porque a vegetação ela é mais estática, ela está fixa no solo, ela está presa ali, ela é mais exigente quanto a sua presença ou não no ambiente. O animal ele tem uma possibilidade, e aí pensando principalmente nos animais de médio e grande porte, de deslocamento muito grande. Por isso que eu não vou definir um bioma por um animal, porque o animal ele pode mudar de lugar, a planta não, certo? Ou seja, por isso que a gente vai pensar a definição de bioma em cima da vegetação que ocorre em um determinado ambiente. Claro que essa vegetação vai estar acompanhada de uma fauna, de animais característicos, certo? O que vai influenciar essa vegetação, gente? Vários fatores. Aqui eu elenquei os principais, tá? O principal é o clima, tá? Ou seja, temperatura e umidade, tá? Ou seja, esses dois fatores vão influenciar muito a ocorrência de uma vegetação em determinada área do mundo, tá? Latitude também, gente, tá? Se vocês lembrarem, o Equador, ele, né, ali um ponto de latitude zero, e quanto maior a latitude, seja ao norte, seja ao sul, mais frio vai ser o ambiente, né? Então a gente tem ali a zona tropical, temperada e polar. Então, pensando nisso, biomas que estão em latitudes maiores têm temperaturas mais frias, ou seja, são vegetações adaptadas a esse ambiente mais frio. Biomas que estão mais próximos do Equador, né, ou seja, latitudes menores, elas vão ter uma maior temperatura, ou seja, uma vegetação mais adaptada a esse ambiente quente. Um outro ponto que vai influenciar também na ocorrência de um bioma é o relevo, tá? Gente, eu não espero encontrar uma árvore de grande porte em cima de um morro com uma encosta muito íngreme, porque esse relevo não suporta uma árvore desse porte, tá? Uma árvore grande. Eu espero encontrar vegetação menor, mais rasteira, arbustiva e herbácea, certo? Ou seja, vegetação vai ser determinada também pelo relevo e também pelo tipo de solo. E aqui eu não estou falando só de se o solo tem nutrientes ou não tem nutrientes. Estou falando também em questão de profundidade, idade desse solo. Beleza? Gente, os biomas, né? A gente vai dar um enfoque principalmente para os biomas aqui nacionais, para os biomas brasileiros, tá? Oficialmente, a gente tem 6 biomas no território nacional, que são a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Floresta Atlântica, Pampa e Pantanal, tá? Hoje a gente vai conversar sobre Amazônia, Caatinga e Floresta Atlântica. Na próxima aula, vocês vão abordar os outros 3 biomas. Então vamos lá. Primeiro bioma que a gente tem é a Amazônia, tá? Ou Floresta Amazônica. Gente, esse bioma é o maior que a gente tem no território, tá? Ele ocupa cerca de 40% do território nacional. Gente, esse dado é um dado da cobertura original do bioma, tá? Ou seja, não está levando em conta todo o desmatamento que ocorreu aí na Amazônia ao longo aí de toda a exploração do território, do território nacional aí pós-colonização, tá? Essa floresta, gente, é uma floresta do tipo tropical pluvial. Por quê? Porque esse bioma está situado na zona tropical do globo, tá? E por estar nessa zona tropical, é um bioma que vai ter uma elevada temperatura e uma temperatura mais ou menos constante o ano inteiro
e elevada pluviosidade, ou seja, vai chover muito e essa chuva vai estar bem distribuída ao longo do ano. Claro que existe o período de mais seca, né, que seria o inverno, que é o período que chove menos, e o período que chove mais. Mas essa chuva está bem distribuída ao longo do ano. Tá? 15% aproximadamente de toda a fauna e flora do país está concentrado na Amazônia. Ou seja, 15% dos animais e das plantas das espécies nativas do Brasil estão dentro da Amazônia. Tá? Esse ambiente, gente, como ele é um ambiente extremamente quente e extremamente úmido, ele tem uma decomposição muito acelerada. Como esse ambiente tem uma decomposição muito acelerada, a matéria orgânica que está presa no corpo dos organismos, ela retorna para o ambiente de forma muito rápida. Como consequência, os organismos vivos vão absorver essa matéria orgânica decomposta do solo e vão reincorporar a sua biomassa, tá? Ou seja, vai movimentar aqueles ciclos biogeoquímicos, certo? Ou seja, como a decomposição é muito rápida e a reabsorção dos nutrientes que estão no solo também é muito rápida, a Amazônia tem solos muito pobres em nutrientes, tá? E solos muito jovens. Tá? Esse bioma, gente, por conta de todo o relevo dele, que é um relevo um pouco mais plano, ele vai ter uma abundância muito grande de rios. Tá? Então, bioma amazônico ele é um bioma fortemente influenciado também por esses rios. Tá? Tão influenciado que a gente pode determinar 3 tipos de vegetação que ocorrem na Amazônia em relação à proximidade e interação da vegetação com os rios. Tá? Primeiro tipo de vegetação que a gente vai encontrar na Amazônia é a mata de igapó, que é essa mata que está permanentemente inundada. Tá? Percebam que essa mata, aqui nessa primeira seção, ela está aqui o tempo todo parcialmente submersa. Tá? Aqui a gente tem o rio no nível normal dele e o rio no período da cheia, nessa linha tracejada. A mata de várzea, ela está num relevo um pouco mais alto, tá? E quando esse rio enche, o nível da água chega até a mata de várzea e vai inundar a mata de várzea. Mas a mata de várzea ela não é inundada o tempo todo, ela só vai ser inundada no período de chuva, no período mais chuvoso, tá? Já a mata de igapó ela é inundada o tempo todo. E a mata de terra firme, ela vai estar naqueles relevos um pouco mais altos em que quase nunca vai haver inundação. Tá? Ou seja, aquele período em que aquele lugar, né, aquele relevo em que não vai ter tanta influência do rio, digamos assim. Tá? Ou seja, é uma mata um pouco mais seca. Tá? É uma mata que suporta plantas de maior porte. Aqui só ilustrando o que eu acabei de falar, gente, a gente tem aqui essa foto do Rio Negro no período da cheia. E a gente pode ver aqui assim, a íntima relação entre a floresta, que está aqui parcialmente inundada, né, e os rios. Tá? Então a gente teria aqui mais para a beirada a mata de igapó e várzea, e aqui mais para o centro a mata de terra firme. Gente, a fauna amazônica ela é bastante rica, tá? Existem várias espécies aqui na Amazônia, tá? Eu coloquei algumas aqui das mais características, tá? Então a gente tem uma diversidade muito grande de peixes, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei o pirarucu, tá? Mas eles têm vários peixes. A Amazônia não é o bioma que tem a maior diversidade de peixes no Brasil, tá? Esse é o Pantanal. Mas ela tem uma diversidade considerável de peixes, levando em conta que ela tem muitos rios, tá? Ali dentro em associação com a floresta. Aqui a gente coloquei o exemplo do mico de cheiro, tá? Que é um macaco típico da região amazônica, mas existem outras espécies, tá? A Amazônia tem muita espécie de primatas, tá? Outros mamíferos também, aqui, por exemplo, o boto,
que é o boto rosa, você tem o peixe-boi amazônico, você tem o bicho-preguiça. Então, você tem uma diversidade muito grande de animais, tá, gente, na Amazônia. Mas, como eu falei, a gente não determina o bioma pela fauna, porque a fauna tem essa possibilidade de movimentação, certo? Enquanto que a vegetação ela é mais estática, digamos assim. O que ameaça hoje a floresta amazônica, gente? Principalmente o desmatamento, tá? Inclusive, se vocês estiveram acompanhando as notícias aí nesses últimos anos, ano passado, né, meados de agosto, setembro, outubro, a Amazônia passou por uma onda aí de incêndios bem atípica, né? Que chamou a atenção ano passado. Então, fiquem de olho nessas notícias, porque dá brecha para colocar, para associar isso em uma questão aí de Enem, uma questão de vestibular, tá? Gente, para que ocorre o desmatamento na Amazônia? Principalmente para agricultura, pecuária, mineração e extração de madeira, tá? Qual que é o problema aí desse desmatamento? Primeiro problema aí que a gente tem é um problema aí que é socioambiental, de uma desapropriação de terra de comunidades tradicionais que habitam na Amazônia. A gente tem várias comunidades tradicionais ali, né, várias etnias indígenas ali ocorrendo na Amazônia, e esse desmatamento acaba desapropriando essas terras deles. Tá? Esse é um primeiro problema aí socioambiental que a gente encontra. Um segundo problema é que essa perda de cobertura vegetal vai influenciar muito no regime de chuvas em outras regiões do país, principalmente aqui o centro-sul, tá? Por quê? Porque toda a vegetação ela produz uma certa evaporação, né? Uma transpiração em vapor de água. Tá? E como a Amazônia tem uma vegetação muito densa, ela produz muito vapor de água. E descendo aqui da Amazônia para o centro-sul, a gente tem correntes de ventos que trazem essa umidade para o centro-sul. Agora, se eu desmato essa região, eu tenho menos vapor de água na atmosfera. Consequentemente, os ventos que chegam da Amazônia aqui na região centro-sul são ventos mais secos e isso acelera e intensifica processos, por exemplo, de desertificação nessa região centro-sul do país, certo? Além disso, existe aí um problema aí da caça, né, principalmente da caça esportiva, tá? Não estou falando aqui da caça de subsistência, estou falando de uma caça pela caça, tá? Que vai acelerar o processo de perda de diversidade, e da biopirataria, tá? O que é biopirataria, gente? Tá? É quando, por exemplo, espécies nativas são tiradas do território nacional, são levadas para outros países, e nesses países, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático disso, tá? Existem plantas medicinais aqui que a gente ainda não conhece, tá? E que talvez algumas tribos indígenas conheçam. Então, o que vai acontecer num exemplo hipotético de biopirataria, né? Alguns estrangeiros vêm para o país, se apropriam dessa cultura, dessas populações tradicionais acerca dessas ervas medicinais, levam essas ervas para o exterior, isolam o princípio ativo, patenteiam, e isso impede, por exemplo, que pesquisadores nacionais, que essas próprias populações tradicionais usem se apropriem desses conhecimentos porque eles patentearam fora. Isso é um exemplo de biopirataria, tá? Isso acontece muito aqui na Amazônia porque a gente tem uma diversidade que a gente não conhece ainda, tá? A maior parte da diversidade da Amazônia é uma diversidade que a gente não conhece e que a gente estima que lá existe, tá? A gente não conhece nem a superfície da Amazônia ainda, gente, tá? A Amazônia, gente, ela está intimamente ligada com uma outra vegetação, que é o que a gente chama de mata dos cocais, tá? Essa mata dos cocais, ela tá aqui nessa região aqui do Nordeste, tá? E ela é uma região que a gente chama de ecótono, tá? Por quê? Porque ela é o encontro de duas ou mais, nesse caso 3 vegetações. Então, ela é o encontro desse lado da Amazônia
desse lado do Cerrado e desse lado da Caatinga. Ou seja, essa Mata dos Cocais tem influências da Amazônia, da Caatinga e do Cerrado. Ou seja, ela tem tanto espécies dos 3 biomas, quanto espécies que só existem ali dentro. Tá? Ela tem esse nome, Mata dos Cocais, pela diversidade de palmeiras. Tá? Então, por exemplo, babaçu e carnaúba, tá? Que são 2 espécies super exploradas, tá? Num extrativismo, né? Que foram super exploradas aí no passado. Né? Hoje, um pouco menos, né? Porque hoje existem técnicas de manejo para diminuir os impactos desse extrativismo, mas são espécies que são usadas aí para a indústria alimentícia, farmacêutica, certo? Então, isso gerou aí um impacto muito grande nessa mata. Tá? Além do desmatamento para a agricultura, que também ameaça a Mata dos Cocais. E como eu coloquei, ela é um ecótono, ela é um encontro de 3 biomas. Então é uma região super biodiversa e que se eu perco essa região, eu perco muitas espécies que são exclusivas desse lugar, certo? Um outro bioma que a gente tem, né, gente, o nosso segundo bioma aqui, é a floresta atlântica, tá? Essa floresta atlântica, gente, ela é uma floresta que tem a sua maior extensão, né, na zona tropical, tá? Mas parte dela, principalmente essa parte aqui ao sul, ela, principalmente essa parte ao sul dela tá na região subtropical, tá? É uma floresta que tem muita umidade, tá? Ela é marcada pela elevada umidade, principalmente dos ventos que vêm aqui da costa, tá? Só que ela tem uma temperatura um pouco mais amena do que a floresta amazônica, tá? E também essa temperatura vai variar muito aqui em função da localidade dessa mata, dessa floresta, tá? Então, se eu penso essa floresta atlântica na Serra Catarinense, é uma floresta mais fria. Se eu penso ela aqui na costa da Bahia, é uma floresta um pouco mais quente, certo? Essa floresta, gente, ela é marcada por relevo acidentado, tá? Se vocês repararem, ela coincide aqui com a costa, né? Com a Serra do Mar que a gente tem aqui no Brasil, tá? Ou seja, ela tem um relevo mais acidentado e que é bem característico dessa floresta, tá? Originalmente, ela ocorre aqui do Rio Grande do Norte até Rio Grande do Sul, tá? Originalmente. Hoje, a gente vai ver daqui a pouquinho, ela está muito mais reduzida, tá? Ela é considerada um hotspot de preservação. O que é um hotspot de preservação? É um bioma, uma área, né, que tem uma elevada diversidade e um alto grau de endemismo. O que é endemismo? Presença de espécies que só ocorrem naquele espaço. Então, o fato da floresta atlântica ter muita biodiversidade, ter um alto grau de endemismo e estar super ameaçada de extinção, faz dela um hotspot de biodiversidade, né? Uma área prioritária para preservação. Tá? Essa mata, gente, se vocês repararem, ela é muito parecida com a floresta amazônica, tá? É uma mata densa, só que, como eu falei, a presença de um relevo mais acidentado, tá? Nas regiões mais altas dessas serras que tem a floresta atlântica, é muito comum a gente ver essa paisagem aqui, em que a gente tem a formação de intensos nevoeiros, né, que caracterizam o que a gente chama de matas nebulares, né, que são matas que estão aí imersas nesse nevoeiro por conta da elevada umidade e da altitude dessa floresta. A gente tem também uma diversidade muito grande aí de animais, tá? Então, várias aves, vários anfíbios, mamíferos, tá? Então, é um ambiente super biodiverso. Tá? E qual que é a principal ameaça que esse bioma tem enfrentado aí, gente? Ocupação humana. Tá? Se a gente pensar no contexto aí da colonização brasileira, a colonização se deu pela costa.
certo? Ou seja, a floresta atlântica foi o primeiro bioma a ter contato com uma exploração mais intensa aí que ocorreu com a colonização do Brasil. Tá? Cerca de 11% da área original de Amazônia permanece hoje, principalmente aqui nos estados do Paraná e Santa Catarina. Tá? Se a gente reparar, os principais centros urbanos do país estão nessa região aqui que originalmente era ocupada por floresta atlântica. Então, isso justifica, em partes, por que esse bioma é tão desmatado. Por conta dessa ocupação territorial para a gente construir a nossa sociedade. Esse bioma, gente, ele tem uma subdivisão bem característica que é a floresta com araucária. Tá? Então, a floresta com araucária ela é parte da floresta atlântica e ela é localizada principalmente na zona subtropical. Tá? Ou seja, é uma floresta que vai estar presente principalmente nas regiões mais altas, tá? Com elevadas latitudes, ou seja, regiões mais ao sul e mais altas, com baixa temperatura, se comparado com a floresta atlântica típica, e baixa umidade, ou seja, é uma floresta um pouco mais seca que a floresta atlântica típica. Tá? O que vai caracterizar a floresta com araucária? A presença dessa árvore aqui, gente, que é a araucária angustifolia ou pinheiro do Paraná. Tá? A araucária, gente, não é o elemento mais abundante da floresta com araucária, mas é o elemento mais marcante. Por quê? Porque é uma árvore enorme, é uma árvore imponente, que de longe a gente percebe que ela está no ambiente, certo? Ou seja, é um elemento que marca essa floresta. Tá? Também é um bioma super já explorado, tá? Então cerca de 98% dele já foi devastado, tá? Ela está restrita a alguns pontos ali pro interior do Paraná e Santa Catarina, na região dos Campos Gerais, aqui no Paraná, na região serrana, aqui no Paraná também. Tá? E a principal motivo aí da degradação da floresta com araucárias são implantação de monoculturas, ou seja, abrir espaço para agricultura, principalmente monocultura. Tá? Não estou falando de pequena produção agrícola, estou falando de agricultura em larga escala, extrativismo de madeira e, como eu coloquei anteriormente para a questão da floresta atlântica, a ocupação territorial para habitação. Tá? Porque também floresta com araucária, ela coincide aqui na região sul com uma região muito ocupada aí para moradia, para habitação. Gente, chegando aí ao fim, nosso último bioma que a gente vai conversar hoje é a caatinga, tá? Esse bioma aqui marcado na região nordeste, principalmente aqui do país, tá? Ele ocupa aí cerca de 11% do território nacional. Claro, 11% é a área original de Caatinga. Muita dessa área já se perdeu, tá? É uma região de clima semiárido, ou seja, ele tem uma elevada temperatura o ano inteiro, praticamente, e baixa chuva, tá? Ou seja, é uma região que é mais seca, tá? Por isso semiárida. Existe um período de chuva na Caatinga, tá? Só que esse período de chuva ele é muito curto em relação ao período de seca. Tá? A seca ela pode variar aí de 7 a 9 meses, né, na Caatinga, ou seja, é um período muito maior do que o período chuvoso. Tá? A Caatinga, gente, no período chuvoso e no período seco, ela é muito diferente. Tá? Essas duas fotos aqui são fotos de Caatinga. Tá? A gente pode ver que a vegetação não é uma vegetação com árvores de grande porte, são principalmente arbustos e herbáceas. Só que no período de seca, essa vegetação ela perde as folhas, é uma vegetação que tem uma série de adaptações a esse período de seca. E no período de chuva, essa vegetação retoma essas folhas, né, ela desperta, sai dessa dormência e vai haver aqui
formação de flores, frutos, reprodução de várias espécies de plantas e animais, tá? Ou seja, é uma vegetação que muda de cara e de acordo com a estação seca e a estação chuvosa. Em relação às adaptações dessas plantas ao ambiente seco, gente, a gente vai ter uma vegetação que a gente pode chamar de xerófita. O que é uma vegetação xerófita? É uma vegetação que tem várias adaptações a clima seco. Que adaptações são essas? Primeiro, folhas reduzidas. Ou a folha está ausente, ou a folha é um espinho, por exemplo, aqui nesse cacto, ou a folha ela é muito estreitinha. Por que essa folha reduzida é uma adaptação ao ambiente seco? Para evitar perda de água. Se a folha tem menor área, a folha perde menos água por evaporação, por transpiração, certo? Então, primeira adaptação. Segunda adaptação, tecidos de reserva de água, como a gente vai falar mais aí lá na parte de botânica, né? Os parênquimas aquíferos, tá? Então, por exemplo, cacto e outras suculentas são plantas que têm esses tecidos de reserva de água no corpo, tá? As plantas também vão ter adaptações morfofisiológicas aí para driblar essa seca, tá? Por exemplo, adaptação da fotossíntese CAM, fotossíntese C4, que são processos que a gente vai estudar mais na parte de botânica, tá? Então são processos adaptados, né? São processos que são adaptações em plantas de clima seco, tá? Então são adaptações de plantas xerófitas. E a gente tem também a caducifolia, que é quando a planta perde as folhas no período de seca para evitar de perder água por transpiração através da folha. Tá? Então isso também é um processo muito comum na vegetação da caatinga. A fauna, gente, é uma fauna muito diversa, tá? A gente é um erro muito comum a gente falar caatinga associar um bioma seco, deserto que não tem nada. Tá? Mas não, a gente tem uma diversidade muito grande, tá? Existem mais de 500 espécies de aves, mais de 200 espécies aí de répteis, tá? Ou seja, é um ambiente super diverso aí em invertebrados, tá? Então eu trouxe aqui alguns exemplares, né? O calango, a caninana, currupião, que são aves e répteis típicos desse ambiente, tá? Mas saibam que é um ambiente super diverso, tá? Muito ao contrário daquilo que existe aí no nosso imaginário de que não, caatinga é um ambiente seco que tem pouca diversidade. Ele pode ter menos diversidade que uma floresta atlântica, menos diversidade que uma floresta amazônica, mas ainda tem uma elevada biodiversidade, certo? Qual que é o grande problema aí que a caatinga vem enfrentando, gente? Primeiro, um extrativismo vegetal, ou seja, a retirada da cobertura vegetal original para a extração de lenha, de madeira. Tá? E esse não é o principal problema. Tá? O principal problema é que esse extrativismo vegetal, associado com o desmatamento em outras áreas, por exemplo, a Amazônia, que proporciona ventos úmidos para a caatinga, pode acelerar e intensificar um processo de desertificação. Ou seja, esses solos da caatinga, que eram solos de clima árido, esse clima semiárido, na verdade, da caatinga, ele vai se tornando cada vez mais próximo de um clima de deserto, de um solo de deserto. Ou seja, esse processo de desertificação vai mudar muito esse ambiente, tá? Se vocês repararam, né, se vocês lembrarem da distribuição aí dos desertos aí no globo, nessa faixa, nas mesmas latitudes em que a gente encontra a caatinga, a gente encontra outros desertos, por exemplo, o deserto do Saara, na Austrália. Ou seja, essa região ela não é um deserto em partes ainda por conta desses ventos úmidos que vêm da Amazônia. Ou seja, como eu comentei lá em relação à Amazônia, a retirada da cobertura vegetal da Amazônia pode intensificar o processo de desertificação no centro-sul, e isso inclui parte aí da caatinga. Tá? Ou seja, a principal ameaça desse bioma é esse processo de desertificação que vai alterar o solo e vai alterar a composição de espécies, ou seja, a diversidade do ambiente. Beleza, gente? Gente, então era isso que a gente tinha para conversar por hoje, tá? Qualquer dúvida,
Entrem em contato comigo aí por e-mail, Facebook, enfim, por onde vocês preferirem, tá? E até a nossa próxima aula, gente. Tchau.